Fala galera, hoje nós vamos colocar o exercício 6.7 no F2, mas de uma forma diferente. No vídeo anterior, nós fizemos da forma tradicional, que era colocando membro por membro, e nesse vídeo de agora, nós vamos fazer com o auxílio do Excel. Então, nós vamos utilizar o modo teclado no F2. Eu indico a utilização desse recurso quando você tem uma attribuição muito difícil, ou então uma estrutura que tem uns membros com tamanhos que não são exatos, ou quando você precisa fazer um trabalho acadêmico, algo organizado para entregar para o professor, onde você precisa identificar quais são as barras, os esforços, as coordenadas dessa barra, então acaba sendo muito útil a utilização desse recurso. Aqui está a nossa estrutura, né? Nós já fizemos ela na aula anterior e nós vamos jogar agora no F2 de uma forma diferente. Então, eu vou mostrar aqui o Excel. Tá, aqui nós temos o Excel, então eu já organizei aqui essa tabelinha, onde nós temos nessa primeira coluna o número de barras. Essa nossa estrutura tem 9 barras. Aqui, nessa coluna de barra, eu nomeei cada barra, né? Então, aqui eu tenho a barra AB, a barra AF, a barra AE e assim por diante. Aqui nós temos as coordenadas, então cada barra ela tem seu ponto inicial e o ponto final, e cada um desses pontos tem uma coordenada, tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? E por fim, nós temos a nossa coluna aqui com os esforços. Então, aqui está como força, nossos esforços vão ser em kN. Então, eu vou estar colocando aqui os valores desses esforços em cada barra. Então, aqui seria o esforço da barra B, da barra AF, da barra E, assim por diante. Então, está colocando o valor desses esforços com os valores positivo para a tração e negativo para a compressão. Eu poderia ainda estar colocando aqui somente o valor, né? E mais uma coluna aqui do lado com o tipo de esforço, se é o esforço de tração ou compressão. Mas eu vou estar utilizando somente uma coluna e adicionando esse sinal para poder diferenciar o tipo de esforço, beleza? Então, primeiramente, para utilizar o modo teclado, nós devemos fazer essa planilhinha aqui para poder nos organizar e orientar. Então, nós vamos agora definir o nosso plano cartesiano. Então, o meu ponto de origem, eu vou colocar como sendo o meu ponto A, que é o ponto que melhor vai me nortear, né? Vou ter menos pontos negativos, traçando aqui a partir do ponto A. Poderia traçar aqui também no ponto E, mas aí todos esses pontos à esquerda seriam negativos. E para facilitar meu trabalho e também melhor organização, assim, visualização, vou traçar como sendo o ponto A. Então, aqui, esse é meu eixo das coordenadas, meu eixo Y, e esse é meu eixo das abscissas, meu eixo X. Lembrando que a partir da origem, tudo que estiver à direita é positivo, e para cima, no eixo Y, a partir da origem também é positivo. Beleza? Então, vamos lá agora definir as coordenadas de cada ponto. Então, como eu disse antes, as barras têm seu ponto inicial e o ponto final. E cada ponto tem uma coordenada em X e em Y. Então, o ponto A, ele é minha origem. Então, a sua coordenada de X é 0 e Y também é 0. Meu ponto B, ele está localizado aqui. Então, ele está localizado a 3 metros de distância da minha origem, né, do meu eixo das coordenadas. Então, em X, ele tem uma distância de 3. E em Y, meu ponto B também tem uma distância de 3. Então, as suas coordenadas serão 3 e 3. Meu ponto A, como eu já disse anteriormente, está aqui. Eu vou só copiar e colar. Já temos os valores, facilitar nosso trabalho, né? O ponto F. O ponto F está localizado aqui. Então, em X, ele tem 3 metros de distância da origem. Porém, em Y, ele é 0, porque ele está aqui. Não parece, né? Porque ficou meio torto, mas ele está sobre o eixo das abscissas, sobre o eixo da abscissa aqui. Então, ele está sobre o eixo X, por isso ele será 0 em Y. Então, meu ponto F é 3 em X e 0 em Y. O ponto A nós já temos os valores, vou só copiar e colar. O ponto E, que é da barra AE agora, pessoal. Então, meu ponto E, ele está localizado aqui. Ah, mas eu não tenho a distância da origem do ponto E. Porém, eu sei que daqui para cá, ó, de D até E, são 5 metros, né? Que é esse valor aqui. E de D até A, são 3 metros. Então, daqui para cá, vai ser a diferença. 5, que é esse total, menos essa distância aqui de A para D. Essa distância vertical. Então, vai ser 5 menos 3, e aqui essa distância é 2 metros. Entretanto, são 2 metros abaixo da minha origem, então vai ser menos 2 negativo em Y para o ponto E.
Enquanto para o ponto A, né, menos 2 negativo. Enquanto no eixo das abscissas, que né, no meu eixo X, vai ter uma distância da origem de 6 metros. Daqui para cá, 6 metros. Então, no ponto E, o meu eixo X é 6 e no meu eixo Y, menos 2, né, galera? Que é para baixo, abaixo da origem. Então, meu ponto B eu já tenho as coordenadas, eu vou só copiar, assim como o ponto F, tá? Ponto B também. E agora o ponto C. O ponto C é novo e a gente ainda não fez. Então, o meu ponto C está localizado aqui. No meu eixo das abscissas, né? Em X, C vai ser 6 metros, que é a distância, é 3 mais 3, então 6. E em Y, C tem essa distância de 3 metros, a partir da origem, a partir desse meu eixo das abscissas. Então, em X é 6 e em Y, 3. 6, 3. Vou pegar aqui novamente, copiar e colar. Agora o ponto D. O ponto D, que é esse pontinho mais extremo aqui localizado, em X, ele vai ter essa distância de 9 metros, que é 3 mais 3 mais 3. Então, 9 metros. E em Y, a partir da origem, ele tem essa distância vertical de 3 metros. Então, 9 em X, 3 em Y. E agora nós definimos todos os nossos pontos, então é só copiar e colar aqui. Copiar aqui, o ponto F também já foi definido. Colar. Aqui, ponto C. Aí vem o ponto E. Ponto D. E novamente o ponto E. Pronto. Tendo feito isso, já 50% do nosso trabalho para jogar no programa está feito. 50% da estrutura lançada no programa com o modo teclado já está feito, que isso aqui vai facilitar demais o nosso trabalho. Então, eu vou aqui minimizar e agora eu vou abrir aqui o FTool. Então, essa daqui é a estrutura que nós fizemos anteriormente e nós vamos lançar agora a nossa nova estrutura aqui no programa. Eu vou apagar aqui a estrutura que nós fizemos anteriormente, porque o meu ponto de origem vai ser esse daqui que nós utilizamos também para fazer. Mas eu vou utilizar o mesmo arquivo porque vou querer aproveitar as cargas que nós já criamos e também aqueles parâmetros de material, seção transversal, que já estão criados aqueles arquivos aqui. Então eu vou só aproveitar e aplicar na minha nova estrutura. Eu vou apagar aqui. Pronto. Então, para ativar o modo teclado, eu venho aqui nesse ícone. E aí eu tenho que selecionar se eu vou querer que seja uma barra, um nó ou então uma cota. Então, como nós estamos fazendo por barra, eu vou vir aqui e selecionar barra. Percebam que vai aparecer essa caixinha aqui. E nessa caixinha eu tenho dois... Tá mais pra cá, deixa eu ver se dá pra colocar. Dá. Pronto. Eu tenho dois nós, né? Então eu tenho esse primeiro nó, que tem as coordenadas em X e em Y, e tenho o segundo nó, que também tem as coordenadas em X e em Y. O que é isso? Isso corresponde ao nó inicial e o nó final de cada membro, assim como nós separamos aqui na nossa tabelinha. Então, para a barra AB, o seu nó inicial vai ser o ponto A. Então, em X, o A ele tem a coordenada em 0 e em Y também tem 0. Enquanto o meu ponto final, que é o B, em X ele tem a coordenada 3, aqui 3, e em Y ele também tem 3. Então, vou agora selecionar aqui, vou apertar OK, pronto, meu membro AB já foi criado. Agora a gente vai fazer o quê? O AF, que é a segunda barra. Então, novamente, meu ponto A é 0, 0, que é a origem, e o ponto E, que é meu ponto final, vai ter 6 em X, e em Y vai ser menos 2, que ele está abaixo da origem. Prontinho, esse daqui é meu membro AF. Agora a gente vai fazer qual? A gente pulou, né? A gente não fez o AF. Então vamos fazer o AF. O AF, ponto A, tem as coordenadas 0, 0, 0 em X, 0 em Y. E o F, ele vai ter 3 em X e 0 em Y. Então o meu segundo ponto, ele vai ter 3 em X e 0 em Y. Agora sim, esse daqui é o nosso ponto A, é a nossa barra AF. Aí agora nós vamos fazer, como nós já fizemos a terceira aqui, a AE, vamos fazer a BF. Então meu ponto inicial é o ponto B, que tem as coordenadas 3 e 3. Então 3 em X, 3 em Y. E o ponto final desse membro é o ponto F, que tem as coordenadas 3 em X e 0 em Y. Perfeito. Tendo feito o BF, nós vamos fazer agora o BC. Meu ponto inicial tem 3
x, 3 em y. Opa, botei 2, mas é 3. E agora, vamos fazer, qual que nós estamos fazendo agora? É o ponto BF, né, pessoal? Então, 3 em x, 3 em y. E meu ponto final, que é o F, tem 3 em x e 0 em y. Então, 3 em x e 0 em y. Ah, já estava feito. Vamos fazer o BC, que é 3 em x, 3 em y, 6 em x e 3 em y. Então, 6 em x e 3 em y. Agora, o CD, que é 6 em x e 3 em y. Então, 6 em x, 3 em y. E o meu ponto D tem as coordenadas 9 em x e 3 em y. Aqui. Certo. Agora nós vamos fazer o CF. Então, são 6 em x e 3 em y. 6 e 3. E 3 em x e 0 em y. Então, 3 em x e 0 em y. Feito? Feito. Agora o ponto, a barra CE, né? Então, são 6 em x. Meu ponto C, 6 em x e 3 em y. E o ponto E, 6 em x e menos 2 em y. Agora DE. Então, a barra DE tem 9 em x e 3 em y. 9 em x e 3 em y. E 6 em x e menos 2 em y. Então, 6 e menos 2. Pronto. Ficou faltando aqui a barra BC. Então, deixa eu ver aqui a barra BC, que nós não colocamos. A barra BC tem 3 em x e 3 em y. E 6 em x, BC, e 3 em y. Pronto, agora sim, pessoal. Aqui está a nossa estrutura. Para que seja uma treliça, nós devemos o quê? Nós devemos articular os membros. Então, eu vou aqui, pronto. Vou maximizar e articular agora todos os membros. Então, aplicar a rótula na extremidade de todos os membros. Seleciono essa opção, depois venho aqui na opção de aplicar na estrutura. E nós vamos colocar agora os nossos apoios. Então, nós vamos em vínculo de apoio. Nós sabemos aqui que no ponto E, nós temos um apoio de primeiro gênero, né, que restringe o movimento apenas na vertical. Quanto aqui no ponto B, um apoio fixo, que restringe o movimento nas duas direções, porém ele está assim de ladinho inclinado. E aí nós vamos aproveitar aqueles arquivos de carga que nós criamos. Então, esse daqui é o arquivo do ponto B. Nós também temos aquele arquivo do ponto A. Aqui tem quando vocês clicam aqui, aparece a listinha com todas as cargas que vocês já criaram. E aqui eu vou selecionar do ponto A, clico no ponto A e aplico a carga que já tinha sido criada anteriormente. Agora sim, nós temos nossa estrutura. Então, só falta aqui aplicar aquele arquivo do parâmetro do material que nós já havíamos criado e da seção transversal. Aplicar em tudo. E como o nosso arquivo já está salvo, ele não vai pedir para salvar, né? Novamente. Então, eu vou só botar aqui para salvar para não perder. Mas ele não vai pedir. Vocês percebam que ele não pediu para eu selecionar a pasta onde eu gostaria de salvar o arquivo. Tendo feito isso, agora sim, eu tenho os resultados dos meus esforços, né? Como eu expliquei, esse daqui é o potenciômetro, esse botão. Então, eu posso ver a escala do desenho do meu diagrama. Se eu quero ele maior, mais exagerado, assim, ou se eu quero ele menorzinho. Como eu só quero os valores, eu vou deixar dessa forma. Então, eu venho aqui em Options, Display já está em Word. Esse daqui é o maior tamanho, então, de texto que eu tenho aqui no programa para mostrar os valores. Observem que eu não tenho valores de esforços cortantes e nem de momento fletor. Por quê? Porque a nossa treliça ela não tem esses esforços, tem esforços apenas de tração e compressão, que são os esforços das treliças. Por isso é importante você colocar aqui as rótulas para que se comporte como uma treliça, tá bom? Então, tendo o valor desses resultados, eu posso vir aqui no Excel e colocar os valores de cada barra, da força de cada barra. Então, só vou dar uma arrumada bem aqui, para aqui mesclar, porque isso aqui são os esforços de uma barra, né? Então, vou botar aqui. Pronto.
Pronto, agora sim eu consigo colocar os valores em cada barra. Então, aí eu venho para minha primeira barra, que é a minha barra AB, sendo essa barra aqui, né, diagonal, essa barra inclinada. Então, na barra AB, eu tenho o valor de 3,1 kN. Na barra AF, que é essa barra aqui, 6,2. 6,2. Já na barra AE, que é essa barra aqui para baixo, menos 8,9. Então, aqui é de compressão esse esforço. Então, se eu fosse fazer menos 8,9. Então, se eu fosse fazer outra coluninha, aqui eu colocaria 8,9 e aqui do lado eu colocaria um C para indicar que é de compressão, tá bom? Então, da minha barra BF, que seria essa barra reta aqui, eu tenho esforço de menos 6,2, também compressão. A barra BC, essa barra aqui superior, eu tenho esforço, né, equivalente a 2,2. Então, minha força é de 2,2 tração, porque é positivo. Na barra CD, a barra CD, essa última barra aqui, então eu tenho esse esforço de 8,4, também tração. Então, é 8,4 tração. A barra CF é que liga esse ponto C ao ponto F, então essa barra inclinada eu tenho um esforço de 8,8. 8,8 tração, positivo, né? A minha barra CE, então, é daqui até aqui, essa é a barra CE, então eu tenho um esforço de menos 6,2. Então, mais uma barra com compressão, então menos 6,2. E, por fim, a barra DE, então a barra que parte desse ponto até esse ponto, tem esse esforço aqui, que é o maior esforço de compressão, de menos 16,3. Então, menos 16,3. Pronto, pessoal, agora está organizado a nossa estrutura e nós já temos material também para colocar lá no trabalho acadêmico, quando necessário, ou quando solicitado pelo professor, algo mais organizado. Então, é isso, até mais, espero que tenha ajudado vocês. Só mais um adendo. Também poderia ser feito de outra forma aqui. Então, se você quisesse, né, você poderia estar colocando, não utilizando apenas o membro, mas utilizando o modo teclado junto com o nó. Então, inserindo o nó pelo modo teclado. Seria mais fácil de você colocar, né? Porém, você não conseguiria estar colocando essas informações aqui de barra, das forças em cada membro, em cada barra. Porque você teria as informações só do nó. Então, você poderia estar colocando aqui o seu nó, né? A, B, C, D, E e F. E aí, fazendo aqui, né? No X, em Y. E fazendo do jeitinho como nós fizemos aqui. Aí, o ponto A tem essa coordenada. O ponto B tem essa. O ponto C tem essa coordenada, 6 e 3. O ponto D tem a coordenada 9 e 3. O ponto E tem 6 e menos 2. E o ponto F tem 3 e 0. Então, você poderia estar usando aqui somente essas coordenadas e lançando somente os nós aqui. Ficariam só os nós, né, sem as barras. E, por fim, você poderia estar conectando nó por nó de acordo com a estrutura. Então, você faria essa conexão manualmente. Seria mais simples, né? Mais fácil do que ficar colocando as barras. Porém, o intuito aqui desse vídeo é mostrar para vocês como utilizar a função, utilizar essa ferramenta do modo teclado. Você poderia vir aqui, ó, em modo teclado, nó, primeiro nó A, colocaria o 0 e 0, que seria a minha origem, que já está marcado aqui. Nó B, aí ficaria 3 em X, 3 em Y. E aí você conseguiria, assim, estar desenhando a estrutura e depois conectando todos os pontos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.